Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fugir um pouco da sequência de vídeos a respeito de viagens que eu fiz sozinho e também com minha esposa e quero mostrar para vocês como que foi a minha experiência ao retornar nos treinos das academias. Desde quando eu cheguei aqui na Itália, eu não passei por nenhuma academia, apenas o máximo que eu fiz foi praticar esportes, que seria o vôlei. E o que acontece? No Brasil, eu já tive algumas experiências envolvendo academias, pelo menos umas 5, 6 ou 7 academias, mas não passou de 10. E foi desde academias simples até academias um pouco mais robustas, mas nunca tão caras, né? Sempre abaixo de R$ 200 ali, mais ou menos. E com isso, o que acontece? Devido às minhas experiências nas academias do Brasil, quando eu cheguei aqui na Itália, eu pensei, olha, se um dia eu retornar para as academias, eu espero que seja parecido. Porém, eu nunca fui correr atrás para ver como que era, e com isso eu deixei o tempo passando e nunca me interessei por esse tipo de assunto. Até que, ontem, eu resolvi começar na academia. Começar a malhar, fazer um treino para melhorar minha resistência e acabar com essa falta de energia que eu estou tendo, com um pouco de desânimo, enfim, falta de disposição. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E o que acontece? Quando a gente chegou em abril de 2023, eu queria muito mesmo voltar a jogar vôlei, e porque é uma coisa que eu gosto bastante. Futebol não tem como eu voltar porque eu tenho uma lesão no menisco e com isso eu não tenho como retornar, pelo menos no futebol. Mas então eu tive que me contentar apenas com o vôlei. Eu vou deixar esse vídeo a respeito do vôlei para uma outra situação que também vocês verão que é diferente também. E como que foi a minha experiência envolvendo a academia aqui na Itália? No Brasil, quando você vai iniciar numa academia, o problema de falar Brasil é que o Brasil é um tamanho continental. Então, eu vou ser bem mais sucinto, né? Vou me referir mais na Grande Florianópolis, que seria o sul do Brasil, ali em Santa Catarina. Caso você não conheça ou conheça, tanto faz. Vocês vão saber mais ou menos como que funciona. Nas vezes que eu participei no caso, fui malhar nas academias, como que funcionava? Você simplesmente chegava no local, escolhia qual seria o método de pagamento, se você queria pagar o mensal, o trimestral, o semestral, o anual, enfim. E com isso você pagava ali e já podia iniciar no mesmo momento. Às vezes acontecia de alguma academia pedir para que você confirmasse que você não tem nenhum problema de saúde e para que não tenha problemas para eles no caso, né? Mas o que acontecia? Isso aí basicamente era só teoria, nunca na prática aconteceu, tanto que nas academias que eu frequentei nunca me pediram nada disso, mas estava ali dizendo que era um dos requisitos para que você iniciasse na academia. Eu não sei se você passou por isso, caso você tenha passado por isso, deixa um comentário aí para até mesmo saber que academia foi essa, mas talvez não precise citar nem o nome da academia, né, para não ter problemas. Mas enfim. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu já fiquei sabendo que se eu fosse começar na academia, eu precisaria fazer esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Enquanto eu estava jogando vôlei, eu não estava na academia. E a minha esposa, ela resolveu começar a treinar na academia. E ela verificou quais eram as academias próximas da nossa casa e com isso optou por uma delas. E quando iniciou nessa que ela escolheu como a certa, ela percebeu que ela precisaria fazer esse exame, porque eles disseram, não, você só consegue, mesmo pagando, você só vai começar a treinar depois que você entregar esse documento. E foi o que ela fez. Ela chegou, foi lá, pagou para fazer o exame, e com isso mostrou que ela tinha condições, tinha saúde para frequentar na academia. E beleza, isso eu já tinha na minha cabeça. Quando eu resolver começar na academia, eu voltar a malhar numa academia, eu vou ter que fazer esse documento, vou ter que gastar um dinheiro a mais além da academia. O tempo foi passando, e até que eu comecei ontem na academia. E nessa academia que eu escolhi, porque é a mais próxima de casa, e eu não ligo muito para a questão de modernidade, eu prefiro apenas um local que eu consiga malhar e que fique mais próximo de casa. E chegando nessa academia, eu fui informado que eu não precisaria entregar esse tipo de documento. Ficou na mesma situação do Brasil. Na teoria, você precisa entregar o documento, mas na prática, até o momento, não me pediram. Outra coisa também que, ao começar ontem, eu notei porque eu achava que não era verdade. Eu achava que era uma brincadeira. Só que, quando eu vi que realmente era verdade, eu pensei assim, cara, se no trabalho já é assim, não tem, por que aqui na academia teria? E o que eu estou me referindo? Água. Quando você está malhando numa academia no Brasil, o que acontece? Normalmente você vai ali com a sua garrafinha de água e você consome a água do local. Tem um bebedouro ali, ou tem um filtro, tanto faz, e você fica ali tomando água conforme você vai querendo, certo? E o que aconteceu aqui? Ontem eu comecei, eu não levei a garrafinha de água porque eu já imaginava que não teria. Eu acabei esquecendo até minha toalha, né, para não ficar sujando todos os equipamentos. E quando eu cheguei lá, eu notei que não tinha um bebedouro. E eu disse, caraca, é verdade, que loucura. E como que funciona caso você queira beber água? Simplesmente, ou você toma água da torneira do banheiro, como você também faz no trabalho, se você quer no trabalho tomar água, ou você traz de casa, ou você compra no trabalho, ou você toma da torneira do banheiro, ou de qualquer parte de torneira que tem ali no seu trabalho. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, e eu disse, cara, poderia ter pelo menos um bebedouro, né? Não ia custar nada. Não, custaria um pouco, mas, cara, meu Deus, é o serviço que você está oferecendo aos seus clientes, né? Enfim. E a terceira questão seria a respeito das toalhas, que isso foi uma coisa que ontem eu acabei esquecendo,
fazendo? Eu separei tudo bonitinho, quando eu saí de casa eu deixei a toalha na cadeira onde eu estava amarrando meu tênis. Daí eu pensei, cara, vou ter que malhar, eu já sei que eu vou suar bastante, tomara que não tenha muitas pessoas no local. E o que aconteceu? Chegando na academia, fui lá, fiz o pagamento, escolhi o quanto tempo que eu queria, e ao começar a malhar, eu percebi que as pessoas ali, mais precisamente 3 pessoas que estavam no local naquele momento que eu cheguei, uma delas apenas tinha a toalha, já as outras 2 não tinham. Mas isso já me incomodou pelo fato de que eu gosto quando a pessoa leva a toalha, porque você vai no equipamento e sai do equipamento e você está todo suado. E assim que eu percebi que dos 4 que estavam no local, eu era mais um ali sem a toalha, e somente um entre nós 4 que estavam com a toalha, eu disse, olha, eu não quero fazer parte dos que estão errados. Então na próxima eu não posso esquecer de levar a toalha. Daí o que eu fiquei fazendo, enquanto eu estava nos equipamentos, os equipamentos que eu ficava ali de bruços ou de costas, assim que eu saía, eu já vi que estava suado, tinha que ficar pegando ali um spray que, acredito eu, era para servir para aquilo, então eu ficava utilizando ali para limpar o que eu tinha sujado, né? Eu também percebi que tinha um outro detalhe, que não era 100% correto que acontecia nas academias, que seria o quê? Aqui na Itália, também é complicado falar na Itália, porque a Itália não é um bairro, né? Mas enfim, aqui nas academias, o que eu havia sido informado, até mesmo pela minha esposa, é que quando você chega na academia, o tênis que você utilizou para chegar na academia não é o tênis que você vai utilizar para treinar no local. Você precisa ter 2 tênis, ou pode vir de chinelo ou qualquer coisa, mas ao chegar no local, você tem que ter o tênis para o local, para que você não suje o chão ou os equipamentos, enfim, isso é uma regra que aparentemente era verdadeira. Porém, chegando nessa academia de ontem, que eu comecei, eu vi que isso aí também não é uma regra. Tanto que eu perguntei para o rapaz, olha, eu esqueci minha toalha de rosto, e também, que seria a Sugar Money, e também eu só tenho esse tênis aqui. Na verdade eu tenho 2 tênis, mas eu falei para ele que só tinha um só para ver qual era a resposta dele. E ele simplesmente falou, ele até falou de uma coisa que talvez para nós brasileiros não faça muito sentido, mas a tradução basicamente do que ele falou foi, aqui a toalha de rosto é o seu tênis. Foi uma coisa meio estranha. Eu cheguei já percebi, né, que não é obrigatório levar a toalha e também não é obrigatório ter um segundo tênis para malhar no local. Então é basicamente uma academia raiz, algo que eu gosto, prefiro desse jeito do que cheio das frescuras. Uma coisa que eu também percebi, que já seria, acredito eu, a quarta questão para levar em consideração, é que enquanto essa academia que eu comecei, ela não cobra nem o documento, não cobra o uso da toalha, não cobra o uso do segundo tênis, também tem uma outra questão, que seria a falta de algumas coisas que tem em outras academias aqui que você encontra perto, né? E isso também você encontra nas academias do Brasil. Que são o quê? Cursos, né? Então se você quer, sei lá, praticar uma boxe, fazer yoga, pilates ou qualquer outra coisa, normalmente você encontra nas academias do Brasil, as que são maiores, e já que na Itália, você também encontra. A minha esposa, ela optou pela academia que ela praticou ali durante uns 2 meses, porque tinha esses cursos. Então ela gostava mais dos cursos do que mais precisamente malhar. Então ela ia pro local simplesmente para fazer os cursos. E eu chegando nessa academia ontem, eu percebi que não tinha essas coisas, porque a academia é um pouco pequena, vamos dizer assim, e o pouco espaço que eles têm é simplesmente para que você consiga malhar. Então você vai lá, faz a parte do cardio, você vai lá, faz a parte para simplesmente pegar peso e por aí vai. E outra coisa também que eu achei interessante, que até o momento eu não encontrei, as academias aqui próximas da nossa casa, que a gente está morando no norte de Bergamo, caso você não conheça, as academias aqui perto da nossa casa, nenhuma delas atende 24 horas. E isso é uma coisa que você consegue encontrar na Itália aparentemente, que são academias abertas 24 horas, 7 dias na semana. Então ela nunca fecha, ela simplesmente está ali aberta para quem quiser utilizar. Porém, na minha opinião, não faz sentido as academias aqui perto de casa serem 24 horas, até porque é uma cidade pequena, uma cidade com, em teoria, 16 mil habitantes, talvez já esteja com uns 20, mas de qualquer forma é poucas pessoas. Já no Brasil, mais precisamente na Grande Florianópolis, você já encontra academias que ficam abertas 24 horas. Porém, eu não tenho certeza. Já faz alguns anos que eu vi que tinha algumas academias que faziam esse tipo de coisa, mas eu não me recordo qual é o nome delas. Mas também eram academias mais, vamos dizer assim, mais caras, mais robustas, para não dizer frescas. Enfim, e agora, para dar uma pausa nessa falaceira, eu vou mostrar para vocês rapidamente como que é a academia que eu comecei a malhar. E você deixa aí no comentário o que você achou. Você acha que eu estou realmente malhando numa academia raiz? Ou achou que poderia ser pior? Ou é melhor do que esperava? Acompanhe.
Após você ver como que é a academia que eu comecei, o que você achou? Como eu perguntei antes de mostrar as imagens. Comente aí o que você achou. Porque eu, Lucas, quando eu pesquisei as academias aqui próximas e vi que essa aí era a mais perto de casa, que fica a 700 metros de distância, você consegue ir a pé, você consegue ir de carro, você consegue ir do jeito que você quiser. Então, pra mim, tá ótimo. Eu olhei as fotos e disse, cara, eu realmente vou malhar numa academia raiz. Mas eu não imaginava o tanto, mas depois eu vou explicar para vocês o porquê. E as outras academias que ficam próximas, elas vão basicamente evoluindo em relação à qualidade e também, obviamente, o valor, né? Então, essa que eu comecei é a mais barata, vamos dizer assim. Já teria umas outras duas que elas já seriam mais carinhas, só para vocês terem uma noção de valores. Eu fechei 6 meses por 200 euros, e isso numa promoção. Então, você paga ali os 200 euros e mais a taxa de inscrição, que no total deu 224. Já a minha esposa, quando ela começou na academia lá que ela fez durante um mês, depois ela fez mais um mês. No primeiro mês, ela pagou quase 90 euros para fazer um mês. Depois que ela parou e retornou uma segunda vez para fazer mais um mês, ela pagou ali novamente uns 80 euros. Eu não me recordo se ela chegou a pegar alguma promoção ou não, mas de qualquer forma eu achei muito caro. É basicamente o dobro do valor que eu estou pagando na academia que eu estou frequentando, que eu comecei a frequentar ontem. E agora uma quinta ou sexta questão seria a respeito de que você encontra aqui na Itália vários tipos de academias, no que eu me refiro desde academias pequenas até redes de academias e até mesmo franquias de academias. Porém, aonde a gente está residindo, a gente não encontrou nenhuma delas ainda. Mas a gente já viu que sim, existe aqui pela Itália, agora se existe também para o sul, não sei, mas aqui para o norte da Itália existe bastante. E isso, no Brasil também você encontra de monte, né? No Brasil, eu malhei numa academia que não fazia parte de uma rede, malhei em uma outra academia que é um pouco famosa, começa com S, e a tradução seria pequena. Eu particularmente não gostava, porque era uma academia muito aleatória, tu chegava no local, era muitos equipamentos, só que ao mesmo tempo não tinha aquela energia, aquele ambiente de academia, era uma coisa meio estranha. E também, entre as academias que ficam perto aqui de casa, tem uma academia específica que eu não sabia, eu só fui descobrir depois que eu entrei em contato com eles e perguntei como que funcionava, e ao receber a explicação deles, eu entendi que a academia deles não é precisamente uma academia onde você chega e malha. Simplesmente você tem que fechar com eles como se fosse um projeto, vamos dizer assim, e você vai fazer um projeto com eles do que você realmente quer fazer. Então, se você for, sei lá, um jogador de futebol e tu quer fazer um treino específico para futebol, eles vão criar para você e eles vão ser basicamente o teu personal trainer. Se você joga vôlei, se você, sei lá, dança, se você, cara, faz N coisas, qualquer tipo de coisa e você quer fazer alguma coisa para melhorar a tua disposição e tudo mais, eles vão fazer isso ali para você. Não é uma academia que você simplesmente chega ali sozinho e você pode malhar sozinho. E foi pelo menos isso que eu entendi da parte deles. E óbvio que se eu quisesse malhar nessa academia seria bem mais caro. E agora, talvez você me pergunte, tá, Lucas, mas você já citou o valor que você pagou e o valor que a tua esposa pagou, mas quais os valores que você encontra por aí? Como eu falei para vocês, os valores são um pouco diversificados, mas até o momento eu não encontrei nenhum local que passe de 100 euros. Então você encontra basicamente academias que cobram de 30 a 90 euros. Lembrando que ao começar na academia, sendo o seu primeiro mês, a sua primeira ida, você precisa não só pagar a mensalidade ou o plano que você escolheu, como também a taxa de inscrição, que sempre fica ali por volta de uns 20, 25 euros. Uma outra coisa que que é um pouco interessante aqui na Itália, que eu sinceramente não sei como que fica no Brasil, que é a questão de qual parte do país tem mais, não aptidão, mas assim, mais gosto por malhar em academia. No Brasil eu não tenho ideia mesmo. Eu sou do sul do Brasil ali, mas eu nunca pesquisei como que é no sudeste, no norte, no nordeste, não tenho ideia. Mas aqui na Itália, pelo que eu pesquisei, né, como eu falei para vocês, eu fiz uma baita pesquisa, eu sempre faço isso para tudo que eu quero fazer na minha vida, ou comprar principalmente, ou gastar dinheiro. Eu percebi que no norte da Itália, eles têm mais essa vontade de malhar, de fazer esses treinos. Já no sul da Itália, aparentemente não. Até existe, mas não tanto quanto no norte da Itália. E agora, já quase chegando no final do vídeo, eu não sei se vocês acharam o vídeo um pouco longo, eu espero que não, porque eu tentei resumir o máximo possível da experiência que eu tive até agora de um dia e comparar esse um dia com o resto das vezes que eu já treinei no Brasil. E talvez, mais pra frente, eu fale mais alguma coisa a respeito de como que está sendo o meu treino na academia, se eu estou gostando, se eu estou pensando em mudar de academia. E uma observação, essa academia que eu estou malhando, que fica a 700 metros de distância, felizmente, ela está querendo mudar de local. Ela está indo para um novo local que fica mais perto ainda da minha casa. E por que eu falo isso? Talvez pelas fotos que vocês viram, se vocês voltarem no vídeo, vocês talvez vão perceber. O teto do local parece que vai cair, as paredes, parecem sujas, entende? Os vidros do local é muito esquisito. E essa academia, ela basicamente fica no alto do morro, entende? Então, para você tem que subir o morro
E quando você está subindo o morro, tem uma outra ruazinha e você sobe mais o morro, só que você sobe para dentro do morro, aonde já tem uma parte da mata. Então, como eu mostrei para vocês ali na foto do estacionamento, é basicamente isso ali, entendeu? Então você tá malhando numa academia que fica no meio do mato. É uma coisa meio estranha. E agora eles pretendem trocar esse local. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele curtir, comente o que achou, deixou de achar, compartilhe para amigos e familiares. Eu sempre falo as mesmas coisas, mas pessoal, é complicado, porque o canal é pequeno. Eu espero muito assim, chegar em 1000 inscritos até final do ano. E depois disso, é aumentar a qualidade, é investir em relação aos equipamentos para melhorar a qualidade do vídeo. O vídeo anterior que eu fiz sobre a viagem para Verona, eu fiquei bem chateado pela questão de que quando eu cheguei na hora da edição, eu já não tinha mais tempo para fazer vídeos. Eu tive que editar do jeito que estava e eu fui perceber que os vídeos tinham desfocado em alguns momentos. Espero que esse aqui não tenha desfocado e que também você ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, para a gente se ver no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!